o governo Lula revogou a liberação, a isenção de vistos de entrada no Brasil para visitantes dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão. Essa decisão tinha sido tomada em 2019 pelo governo Bolsonaro, apesar do princípio da reciprocidade, ou seja, se um país exige que brasileiros tirem visto para visitar aquele país, o Brasil também exige visto para os visitantes daquele país. Mas nesse caso, como a gente está tratando da relação do Brasil com países desenvolvidos, com uma população com poder aquisitivo muito alto, entendeu-se em 2019 que era do interesse do Brasil diminuir a burocracia para o país receber visitantes dessas nacionalidades. Agora, o governo Lula justifica que o número de turistas não aumentou em razão da diminuição, da liberação do visto e diminuição da burocracia. Só que a gente precisa se perguntar, será que só basta liberar a necessidade de visto para que o número de visitantes aumente no Brasil? Será que os 300 milhões de norte-americanos estão acordando todos os dias dizendo: meu Deus, eu não vejo a hora de visitar o Brasil? Será que eles estão sendo estimulados da maneira correta para desejarem vir até o Brasil? Meus amigos, é claro que não. Em geral, nós brasileiros temos essa ilusão de que o Brasil é um lugar desejado por todo mundo, que pessoas de todos os países estão loucas para visitar o Rio de Janeiro, visitar o Nordeste brasileiro, a Serra Gaúcha, Foz do Iguaçu. Mas, amigos, ponhamos os nossos pés no chão. O que de fato a gente está entregando para esse turista? Pega um turista que vai ao Rio de Janeiro hoje. Sejamos francos, ele vai encontrar um problema grave de segurança, ele vai encontrar ruas sujas, ele vai encontrar PMs desfilando com fuzis para cima e para baixo, em frente ao mar, inclusive, assaltos, histórias horrorosas, ruas mal iluminadas, orientação dos taxistas, das pessoas dos hotéis, dos restaurantes, para que não circulem a pé de noite. Será que ele vai sair daqui com uma boa experiência? Turista que vai para o Nordeste, eu estive lá recentemente. Se você pegar ali Pernambuco e Alagoas, olha as estradas, as ruas, as vias de acesso às áreas turísticas, o tipo de serviço que o turista encontra nessas localidades. Deixemos de ser simplesmente torcedores e passemos a olhar o turismo no Brasil com seriedade, porque nós nunca fizemos isso. Não é à toa que o número de visitantes no Brasil não cresce há mais de uma década. Nós ficamos patinando com 5 milhões de visitantes por ano. E com isso, a gente toma a surra de países pelo mundo afora. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Miami, eu não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando da cidade de Miami, recebe 24 milhões de visitantes por ano. Veja, quase 5 vezes mais do que o Brasil, com todas as nossas praias, com o Pantanal, com o Foz do Iguaçu, com a Serra Gaúcha, com a Amazônia. Nós não estamos nesse jogo. O jogo do turismo é um jogo multibilionário por todo mundo. O Brasil não faz parte dele, porque o Brasil não leva a sério o turismo. Se a gente olhar para a configuração hoje, tanto do Ministério do Turismo quanto da Embratur, a gente vê claramente que são estruturas usadas com finalidade política. Preciso acomodar um apoiador político? Mete no turismo. É alguém incapacitado? Mete no turismo. A gente vê isso acontecer em todas as cidades, especialmente nas cidades turísticas. Veja qual é a seriedade que o Rio de Janeiro trata, por exemplo, o turismo da cidade. Ah, não, mas tem a Rio Tour. Sim, a Rio Tour organiza 2 grandes eventos da cidade, o Carnaval e o Réveillon. Mas o Rio de Janeiro sai para vender esses produtos turísticos mundo afora? Não sai.
Nenhuma cidade do Brasil tem força financeira para brigar, para fazer frente ao que acontece no turismo pelo mundo afora. Só para vocês terem um número. O México gasta 500 milhões de dólares divulgando o México como um destino turístico por ano. E o Brasil? E a Embratur tem um orçamento? Nem perto, meus amigos, nem perto. E para piorar, quando nós temos uma oportunidade de posicionar o Brasil como um destino turístico sério, como foi o caso da Expo Dubai 2020, que acabou acontecendo em 2021 em razão da pandemia, o que o Brasil fez? Coloca lá um mega stand, um stand multimilionário para divulgar a Amazônia. Mas aí eu te pergunto, quantos voos existem do mundo para a Amazônia? Quantos hotéis adequados, quantos quartos de hotéis adequados existem para receber turistas estrangeiros em Belém, em Manaus, em Parintins? Porque o turista está lá no Japão, eu vou tirar férias. Para onde eu vou? Será que eu vou para a Amazônia, que eu tenho que pegar um voo para São Paulo, para fazer uma baldeação num aeroporto mal planejado, para ir para o Terminal 2, para pegar um voo de mais 4 horas para chegar em Manaus? Ou será que ele pega um voo e vai para Cancún? Será que quem está no Canadá, num frio absoluto de um inverno cheio de neve, ele vai querer ir para uma praia no Nordeste? Ou será que é muito mais fácil ele simplesmente ir para Miami? Se nós, como um país, não convencermos as pessoas que o Brasil vale a pena de ser visitado, que o turista vai chegar aqui e vai poder circular com segurança, em ruas limpas e bem iluminadas, com uma polícia preparada para se relacionar de forma cordial com o turista, nós nunca vamos entrar nesse jogo. E esse jogo exige dinheiro. Não adianta a gente pegar uma oportunidade como foi a Expo Dubai e simplesmente divulgar um destino que não está preparado para receber turistas. Qual é o trabalho prévio que foi feito com as companhias aéreas para que elas pudessem ter voos para Manaus? E com as redes hoteleiras para construir novos hotéis? Nenhum. É tudo uma picaretagem no turismo brasileiro. E aí a gente vê sobreviventes, guias de turismo, que ficaram à míngua na pandemia sem nenhuma ajuda do governo, lutando para que o país tenha um turismo decente. Redes hoteleiras que investem centenas de milhões de reais no Brasil, reformando e construindo hotéis. Essas pessoas são simplesmente marginalizadas pelo poder público. Que se virem! E é por tudo isso que, se a gente pegar números de 2019... nós vemos que os brasileiros deixaram no exterior 15 bilhões de dólares, ao passo que os estrangeiros deixaram no Brasil 5 bilhões, 1/3. Então, meus amigos, fica claro que o Brasil precisa fazer muito para atrair turismo. Não adianta só acabar com o visto, mas voltar com a exigência de visto de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão é uma das maiores idiotices que esse governo poderia fazer. Ele simplesmente está dificultando algo que já é muito difícil. Ele está atrapalhando a vida de pessoas que, contra tudo e contra todos, continuam acreditando e investindo no turismo brasileiro. É um desserviço o que o governo Lula está fazendo. E é mais uma vergonha que nós precisamos anotar no caderno de vergonhas que o Brasil passa pelo mundo.